Na véspera de Natal, Angela se vê obrigada a fazer hora extra. Ela só queria ir para casa ver sua família, mas acaba ficando presa no prédio onde trabalha por um psicopata. Quais as melhores decisões que ela poderia tomar para sair dessa situação e quais decisões que ela tomou que não foram muito inteligentes? Isso é o que queremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixa aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. É a noite antes do Natal, que todo mundo espera. O feriadão está chegando e todo mundo quer ir para casa, inclusive a Angela, porém ela fica presa no trabalho, resolvendo alguns assuntos. E ao que ela termina suas obrigações, Angela vai até seu carro. O automóvel, no entanto, não está funcionando. É então que a protagonista decide falar com o vigia chamado Thomas Barkley. O rapaz se mostra um pouco estranho, inclusive em dado momento, ele chama a Angela para ir passar a ceia com ele. Ela diz que não pode, que tem que ir embora e vai para o lobby do prédio, onde esperava pegar um táxi. Quando o táxi que ela pediu chega, Angela descobre que a porta que dava acesso à saída estava trancada. O táxi vai embora, Angela fica sozinha no prédio, já que todo mundo já havia ido embora. Sozinha não exatamente, pois havia o vigia e o outro funcionário chamado Carl. Só que esse Carl tinha sumido, então sem alternativas, Angela decide ir até o andar de baixo novamente. E lá de repente as luzes são apagadas e do nada aparece Thomas, que ataca a protagonista deixando-a inconsciente. Quando a vítima acorda, ela se vê com uma roupa diferente e presa por correntes a uma mesa. Fora que na sala que ela está tem um Rottweiler sinistro. Para piorar, Angela toma ciência que quem a colocou ali foi o estranho vigia. O cara desenvolveu uma obsessão pela moça e certamente não estava nos planos dele deixá-la ir embora dali. Então vamos analisar a situação até agora. A protagonista está presa com um desconhecido que é obcecado por ela. O prédio está vazio e vai continuar assim por alguns dias, porque, afinal de contas, é época de final de ano, então todo mundo estará de folga pelos próximos dias. Na situação em que ela se encontra presa, sem acesso a nenhum meio de comunicação e sem armas, não havia muito o que ela pudesse fazer, a não ser esperar por uma melhor oportunidade aparecer. E logo surge uma, que é quando Thomas liga para um dos familiares da Angela e a deixa falar com a pessoa. Só que ela não podia simplesmente dizer o que estava acontecendo, porque afinal de contas o Thomas poderia matá-la a qualquer momento. Assim, Angela se vê obrigada a mentir para a pessoa com quem está falando, de modo a justificar a ausência dela na comemoração de Natal. Mas aqui a protagonista poderia ter se salvado se ela tivesse algum tipo de código com a família dela. É óbvio que ela não teria como saber que iria ser sequestrada pelo vigia do prédio em que trabalhava, mas ainda assim é uma boa ideia ter algum tipo de código, seja com a família ou com amigos, para usar em momentos que se precisa de ajuda, mas não dá para dizer isso explicitamente. Então, por exemplo, uma frase tipo, eu queria estar aí para comer aquele bolo de fubá que você faz. É uma frase simples que poderia ser usada facilmente nos mais variados contextos, e essa frase seria o código para preciso de ajuda, mas não posso falar o que está acontecendo. Então nesse caso, quando Thomas pede para que a Angela fale com um dos familiares, ela poderia ter dito alguma frase que fosse um código de que ela estaria em perigo, e assim a família saberia que tem algo errado e poderia fazer algo a respeito. Isso não é comum, eu sei, mas é o tipo de coisa que as pessoas deveriam fazer mais. Só que depois disso surge uma oportunidade melhor ainda para sair daquela situação, porque o Thomas diz que irá levar a Angela para passear, algo assim. Para fazer isso, ele começa a soltar os pés dela. Quando ele a soltou, a vítima sabiamente pegou um dos garfos na mesa para atacar o seu agressor. Só que o erro que acho que ela comete aqui é atacar as costas do vilão. Seria muito melhor tentar atingir alguma área do pescoço, onde há mais chances de se acertar uma artéria. E mesmo atingindo o vilão, a Angela não consegue escapar. Thomas a imobiliza facilmente e coloca algemas nela. Depois ele leva a Angela pelo estacionamento até um homem que era um conhecido da protagonista. O homem preso na cadeira, cujo nome é Jim, assediou Angela um dia no trabalho. Embora ele tenha pedido desculpas a ela, Thomas acha que isso não é suficiente e que o homem deve pagar. E aí ele oferece a Angela o cacetete que ele usa para que ela dê porrada no homem preso. Rapaz, na hora que o Thomas ofereceu aquele cacetete, ela deveria ter pego imediatamente. É uma puta arma para se defender. Fora que pra Angela usar o cacetete contra o Jim, o Thomas teria que tirar as algemas dela. Então era a oportunidade perfeita para ela tentar virar o jogo contra ele ou mesmo fugir. Mas ela fala que não, diz que o Tom não precisa machucar o Jim porque ele pediu desculpas, e o Tom, doente como é, acha que ela está defendendo o cara porque gosta dele ou algo assim. Até que a Angela fala, tá bom então, eu vou bater nele, dá o cacetete aí e tira essas algemas de
de mim. Só que ela diz isso do jeito mais suspeito possível. Ficou óbvio para o Thomas que ela não pretendia fazer nada disso e sim tentar algo contra ele. E por fim o psicopata decide que ele mesmo vai dar um fim no Jim. Ele começa batendo no homem e depois atropela o cara. A cena é bem gore, aliás, e eu gostei bastante. Só que no meio dessa confusão, a protagonista consegue fugir do carro. Ela vai até a sala do vilão e lá pega o seu celular e alguns cartões de acesso, que serviam para abrir algumas portas. Muito bom, mas além disso, o que eu faria seria destruir os monitores que tinham naquela sala. Afinal de contas, o vigia poderia saber onde ela estava olhando a filmagem das câmeras, mas sem os monitores, ele não teria acesso às imagens. E desse modo, a nossa heroína poderia perambular pelo estacionamento e demais instalações do prédio com a segurança de saber que o vilão não saberia seu paradeiro. Outro vacilo que a Angela comete é quando ela vai até um portão que dava acesso à saída do estacionamento. Isso porque ela queria pedir ajuda pelo celular. Mas ali embaixo no estacionamento não pegava sinal. Só que quando ela colocou o celular para fora do estacionamento, através da abertura que havia no portão, ela conseguiu ter recepção no telefone, mas acabou deixando o aparelho cair no chão. É bem comum que em filmes de terror os personagens deixem celulares cair no chão. Mas cara, quando você tá numa situação em que sua vida depende dessa parada, você segura ela com força, sabe? Mas o caso é que, tudo bem, ela deixou o celular cair no chão e agora não conseguia alcançar ele. Mas olha, não estava tão longe, então o que ela deveria ter feito era ter pegado um daqueles cartões para puxar o celular para mais perto dela para enfim pegá-lo. Outra coisa, ali embaixo não tinha sinal de telefone, mas nos andares de cima do prédio tinha. E ela tinha os cartões de acesso que lhe permitia chegar nessas áreas. Então por que, ao ver que não tinha sinal ali, ela já não subiu para os outros andares? Faltou um pouquinho de sagacidade, né? Só que mesmo sem ter conseguido pegar o celular de volta, Angela tinha ligado para a polícia. Ela não sabia se a ligação havia sido completada, mas de qualquer jeito, ela pede ajuda rapidamente e depois se esconde de novo, já que o Thomas estava se aproximando. E o cara sabia que ela estava ali, porque viu ela nos monitores. Realmente parece que era uma boa ideia ter dado um jeito nos monitores antes. Para tentar se manter longe do vilão, Angela se tranca dentro de um elevador. Só que o Thomas achou um jeito de forçá-la a sair, ao encher o lugar de água. Além disso, outra coisa que ele faz é jogar o corpo do Carl ali dentro. O homem já estava morto, ele era outro funcionário que estava trabalhando na empresa e que a protagonista encontrou antes. Seria uma boa ideia verificar os bolsos do Carl para ver se ele tinha algo útil com ele. Infelizmente, a Angela não faz isso. O que ela faz é correr para o estacionamento. Ela permanece escondida até que ela pega um machado que havia em um daqueles painéis de emergência que geralmente a gente vê nesses filmes. Agora, se tinha essa parada dando sopa pelo estacionamento, ela deveria ter pegado isso muito antes, né? Além do que, se tem esses machados, é provável que esse lugar tenha um alarme de incêndio. E nesse caso, uma boa estratégia seria ir até onde fica um desses alarmes para acioná-lo. Em pouco tempo chegariam os bombeiros ali. Os bombeiros não chegam, mas em vez deles quem aparece é a polícia. Angela saiu quebrando as câmeras que havia no estacionamento para diminuir as vantagens de seu agressor. E além disso, agora ela vai para a sala do Thomas, mas ele não estava lá. Ele tinha deixado um vídeo passando na TV, um vídeo que foi filmado por ele mesmo, que mostrava ele acariciando o corpo da Angela. Tomada pela fúria, a vítima destrói a TV, o que não foi uma boa ideia, porque isso só denuncia sua posição. Mas tudo bem, a Angela vê os policiais que haviam chegado, pelos monitores. Infelizmente para ela, Thomas simplesmente se materializa atrás dela e a deixa inconsciente novamente. Depois o vigia vai atender os policiais. Os oficiais vieram checar o prédio porque tinham recebido aquela chamada de antes da Angela. O Thomas consegue enganá-los e fazer parecer que tudo está bem. Ele havia escondido a vítima em um porta-malas de um dos carros. Angela acha uma maneira de sair do porta-malas, mas para o azar dela, a viatura saiu um pouquinho antes dela chegar até onde eles estavam. Dessa vez, Thomas solta o Rottweiler em cima da protagonista, que foge. Para se esconder do cão, Angela entra dentro de um carro, mas o doguinho entra lá também e ele está pronto para acabar com ela. O cão morde a perna da Angela, que grita de dor, só que ela utiliza a ferramenta que pegou naquele porta-malas e a usa para dar um fim no cão. Ao se livrar do cachorro, Angela vai parar numa loja de alocação de carros que tinha no prédio. Ela pega algumas chaves para poder pegar um dos carros e sair dali. Mas antes disso, ela tenta chamar ajuda pelo telefone, só que ela teve um tremendo azar, pois a linha estava congestionada. De qualquer modo, o Thomas aparece no lugar onde a Angela estava escondida. Ela consegue meio que dar um jeito nele utilizando um spray.
ela joga aquela solução na cara do Thomas, o que o deixa atordoado. Só que nesse momento, ela devia ter aproveitado a oportunidade para pegar algo grande e pesado para atacar na cabeça dele. Mais uma vez, vemos o protagonista cometer o erro de não confirmar a morte do vilão. De todo modo, ela trancou ele na sala e utilizou as chaves que havia pego antes para pegar um dos carros no estacionamento. Angela pega o automóvel e vai rumo à saída. Só que o Thomas, que conseguiu sair daquela sala de aluguel de carros, se mostrou o Flash, porque o cara saiu rapidão e já pegou o carro dele e ainda conseguiu interpelar a Angela pouco antes dela conseguir deixar o estacionamento. Começa uma leve perseguição de carro que acaba com a Angela batendo o veículo dela. Thomas vai até o carro e é golpeado no olho pela protagonista. Ela age rápido e prende o vilão com algemas na porta do carro. A ideia dela era só deixar o Thomas ali e Thomas deveria ter ficado calado, mas não, ele xinga a Angela, que aí sim decide dar um fim nele. Ela usa o taser que era do vilão para pôr fogo no rastro de gasolina que seguia até o carro onde o Thomas estava preso. Então, a ideia aqui é falar o que a mocinha deveria fazer para se livrar do vilão. Mas vamos abrir uma exceção, porque pô, o Thomas aqui foi burro demais. Porque para ele se desprender ali era fácil. O cara só tinha que ficar de pé e forçar a porta do carro na direção contrária à qual ela abre. As dobradiças que ligam a porta do carro ao carro não são tão resistentes, então ele morreu queimado de trouxa mesmo. Quanto a Angela, ela finalmente saiu desse estacionamento e como uma verdadeira mula, ela sai pela rua. Ela já tinha se molhado e a temperatura estava baixíssima. O que ela esperava saindo a louca assim no meio da rua? Legal, sobrevive o assassino para morrer de hipotermia. No caso a ajuda estava perto, mas se não houvesse ajuda, amigo, ela ia morrer. Sendo que ela só precisava pegar a chave de outro carro qualquer lá naquela loja de aluguel de carros. Fora que esses carros modernos têm aquecedor, né? Então seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas enfim, este foi como derrotar P2 sem saída. Eu espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!